a iluminação não vai alterar o texto sagrado, somente vai lançar luz e trazer para nós luz e entendimento naquilo que nós estamos estudando, tá certo? Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Quando você aprende, logo você precisa colocar em prática aquilo que você está aprendendo. O valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de tornar o salvo perfeito. Somos transformados de glória em glória, como diz o apóstolo Paulo, né? Somos transformados até chegarmos um dia à estatura de varão perfeito. Como vai acontecer isso? Por meio da Escritura. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ou seja, o livro de Atos, inclusive, alguém vai dizer que o livro de Atos não encerrou, porque não tem lá a graça do nosso Senhor no final. Por quê? Porque o Atos da igreja ainda não encerrou. Então alguém vai dizer isso. E nós vamos ver que a igreja continua trabalhando. A igreja primitiva, sim, é a igreja que está em Atos, mas a igreja trabalha até hoje. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura que pode autenticar e até mesmo corrigir experiência ou prática da igreja, caso seja necessário. Queridos irmãos, que coisa extraordinária. Olha só. Nem a experiência e nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Ou seja, eu vou fazer 18 anos de ministério pastoral. Tem pessoas que terão 50, 60 anos de ministério pastoral. Tem uma vasta experiência. Verdade. A nossa denominação, ela já está aí com 110 anos, 111 anos, se não me foge a memória. 110 anos, 111 anos esse ano. Olha, tantas outras denominações com até mais tempo, mas isso não quer dizer que o que uma denominação fala é a verdade. Só vai ser a verdade se estiver na Bíblia. Não é porque eu tenho uma experiência como crente que eu vou viver naquele saudosismo em achar que só que no meu tempo que era bom. Ah, irmão, tem muita gente assim. Ah, no meu tempo que a igreja era boa. No meu tempo que a igreja era maravilhosa. Não. A igreja vai ser arrebatada à igreja do hoje. Então as nossas experiências são boas, são para estarmos ajudando, estarmos aconselhando, estarmos levando pessoas a ter o conhecimento do Senhor. Mas, porém, tanto a tradição como a nossa experiência não pode estar acima do texto sagrado. Não pode estar acima. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu não posso falar o que a Bíblia não diz. Você vai concordar comigo. Nós que temos um pouquinho mais de 50 ou de 40, nós ouvimos muito dos nossos irmãos dizendo assim: 1000 passará, 2000 não chegará. Mas aonde isso está escrito na Bíblia? Não existe. Tanto que nós já estamos no ano 2022. Ah, mas todo mundo pregava. Não interessa se todo mundo pregava. Não aconteceu porque não está na Bíblia. Então temos que ter o cuidado. Vamos ficar com a interpretação bíblica. Regras básicas de interpretação. A hermenêutica tem origem no termo grego hermenêuticos, que na teologia designa os princípios que regem, né, a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria. É errado não. A Escritura interpreta ela mesma. Agora, eu não posso pegar um texto isolado para interpretar. Porque há um conjunto, há uma ideia e há um ensinamento, até quando nós vamos interpretar um texto, eu olhar o contexto que aquele texto está inserido.
Ah, o versículo é bonito, mas fala sobre o quê? Como eu vou interpretar esse versículo? Esse versículo está em qual contexto? Então eu preciso entender o contexto em que está inserido para que eu não force uma interpretação. E depois, quem estiver me ouvindo vai dizer assim, mas o pastor interpretou um assunto que não tinha nada a ver. Por quê? Porque o contexto não falava aquilo. Então, o texto interpreta ele mesmo, sim, mas dentro de um conjunto. Até porque nós sabemos que um texto fora de contexto é um pretexto para se criar uma heresia. Tanto que existem igrejas aí cheias de heresias. Por quê? Interpreta o texto bíblico a seu bel prazer. Então essa técnica de interpretação da hermenêutica é o quê? É uma ciência que ela vai ajudar na interpretação. Eu preciso usar essa técnica para estar desenvolvendo um texto, desenvolvendo um sermão. Usar a exegese, como vimos lá no primeiro ponto, ver o que eu posso extrair daquele texto sem forçar a interpretação. Tá certo? Então vamos lá. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa ter do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Vamos lá. Princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios gramaticais, históricos, literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Olhou o texto, interpreta o texto literalmente. Jesus falou isso, tá, tudo bem. O texto literal diz isso. Quais as lições, interpretando, tá? Quais as lições desse texto literal eu posso trazer e aplicar para a igreja hoje? Então eu preciso ter essa ideia. Nesse aspecto eu preciso tomar cuidado com as expressões, o uso simbólico e alegórico. Por exemplo, Cristo disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Amanhã é ceia na minha igreja. Eu estou gravando hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, é ceia na igreja onde eu pastoreio. Nós vamos dizer, tomai e comei, este é o meu corpo, disse Jesus. Mas ali está o corpo de Jesus? Não. Ali está um pedacinho do pão. Ali está o sangue de Jesus? Não. Ali está o suco da uva, mas não é o sangue. Então nós não vamos interpretar, porque se alguém interpretar literalmente, nós vamos ter que comer carne, nós seremos carnívoros. Não, mas não é isso. É algo simbólico, é um simbolismo. E tantos outros simbolismos. Então nós temos que entender isso. Como foi escrito, por que foi escrito, as aplicações. Temos que ter esse cuidado. Diz mais ainda, o texto, como eu disse, né, o texto fora de contexto, ele é um pretexto que vai gerar uma heresia. Então, cuidado. Desse modo, observados os princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Ou de repente, entre aspas, supostas revelações. O Senhor me revelou isso. Não, irmão. Já está revelado. Ele só vai te iluminar. E se você falar com uma revelação fora do que está na Bíblia, Paulo vai dizer que tanto eu quanto você, nós somos malditos, amaldiçoados, por não estar usando o texto do jeito que deveria. Entendeu? Que Deus tenha misericórdia de nós, para nós interpretarmos de forma correta o texto sagrado. O 3, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Irmãos, o que tem de pessoas interpretando a Bíblia para a sua própria condenação não está na conta. Nossa ortodoxia, ou seja, o nosso texto ortodoxo, o nosso texto bíblico, o nosso texto sagrado,
o nosso texto como ele refuta qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Ou seja, nega que os escritores escreveram a Bíblia, o texto sagrado, inspirados pelo Espírito Santo. Outros vão dizer, partes do texto foram inspirados ou não, ou seja, já entra a parte plenária, textos que são inspirados e textos que não são inspirados. Isto é muito perigoso. O intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. A minha língua quase sempre quebra quando eu vou falar sobre relativismo. Então não dá, esse aqui eu entendo, eu acho que esse texto é inspirado e esse texto não existe. Toda a Bíblia ela é inspirada, ela é a palavra de Deus. Cuidado com os teólogos desta pós-modernidade, os teólogos contemporâneos, os teólogos que dizem, por exemplo, querem dizer que Cristo é um Cristo alegórico, que o Cristo não é um Cristo, não é desse jeito, que Jesus é uma invenção. Tem muita teologia aí, inclusive tem a teologia inversa, ou a teologia reversa, entendeu? Que vai fazer de tudo para que a teologia como nós estudamos não seja tido como a verdade. Que Deus nos ajude. Já estou concluindo que é lição, né? Está ficando um pouquinho grande, mas não teve jeito, não teve como ser menor. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Nem a exegese, nem a hermenêutica e nenhuma outra técnica de interpretação são infalíveis. Amados, tudo que está voltado para o homem pode conter falhas. Pode haver falhas. Tudo. O meu escrito. Até a lição que eu estou trazendo para vocês, eu posso falhar e você pode me questionar sem problema. Porque nós estamos suscetíveis aos erros. Por isso que a interpretação que eu tenho do texto bíblico ou a interpretação que eu faço da lição, ela tem que estar com base na palavra, que é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Então, queridos, e outra coisa, não tire o Espírito Santo da sua interpretação. Não tire o Espírito Santo da sua igreja. Não tire o Espírito Santo do seu estudo da escola bíblica. Não tire o Espírito Santo quando você estiver usando a exegese ou a hermenêutica. Não tire o Espírito Santo. Continue com o Espírito Santo. Porque sem ele, se nós já estamos sujeitos a falhas, aí que as falhas serão ainda maiores. Já se inscreveu? Já? Já curtiu? Já? Ainda não? Chegou a sua vez. Vamos à nossa conclusão? Diz assim: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Se a hermenêutica ferir a Escritura, se a exegese ferir a Escritura, sempre com a Escritura. Se você tem um bom mestre que usa muito bem a exegese, a hermenêutica, mas ele fere a Escritura, foge dele, corre dele, porque ele está sendo um perigo. Mas se ele interpreta usando a exegese, a hermenêutica à luz da Bíblia, parabéns para ele. Que Deus te abençoe. Continue assim. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Lhe espero na nossa próxima aula.
A Bíblia é como um guia para a vida, a nossa bússola, o nosso piloto, o nosso computador de bordo é a nossa Bíblia, que deve ser a nossa regra de fé e prática. Obrigado. A lição hoje ficou um pouquinho grande, mas o tema é fantástico. O tema é fantástico. Um tema é lindo. Como estudar a Escritura. E vimos aqui que pode ter boa interpretação, pode ter tudo isso, mas se não tiver o Espírito Santo, não adianta. Olha, se o Espírito Santo não jogar luz na tua mente, na minha mente, toda a interpretação vai ser fraude, vai ser engano, vai ser engodo, vai ser erro. Por isso, fiquemos com a interpretação, mas não esqueçamos da ação do Espírito Santo. Obrigado, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo na nossa próxima lição 6, em nome de Jesus.